Olá, sejam muito bem-vindos ao OvaliCast, o podcast do jornal Ovali. E hoje no Viva Citar nós vamos falar sobre maternidade. Mas antes de começar, eu quero agradecer ao apoio da Unital, a universidade mais próxima de você, e também ao Vale Sul Shopping, criando memórias juntas. E nós vamos falar sobre a maternidade vivida, essa cheia de nuances, descobertas, desafios. E eu tenho aqui hoje 3 mulheres maravilhosas unidas por um único sentimento em comum, que é o amor materno. Eu vou fazer diferente hoje, tá? Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Gabriela, me conta, quem é você? Oi, é um prazer estar aqui. Eu sou a Gabriela, tenho 29 anos, sou mãe de primeira viagem, descobri em janeiro desse ano um amor avassalador, diferente de tudo. Sou mãe do Arthur, que tem 4 meses, vai fazer 4 meses, na verdade. Sou mulher, sou esposa, sou jornalista e tô sofrendo um pouquinho que logo volto a trabalhar. Então, assim, maternidade é um misto de sentimentos, né? Mas acho que essa sou eu, essa pessoa apaixonada pela vida e que ganhou um novo olhar do mundo com a maternidade. Ai, que lindo! E Aline, conta um pouquinho sobre você. Várias Alines dentro de uma só, né? Vários papéis aí. Sou mãe, sou irmã, sou amiga, sou empresária, sou esposa. Tenho 41 anos, moro em São José dos Campos. Sou psicoterapeuta de mulheres hoje, atendo só o público feminino, me especializei nos pilares do feminino. Sou mãe da Catarina, que vai fazer 6 anos. Catarina é autista, tá dentro do espectro. Vivo uma maternidade atípica e sou casada também, e o meu marido também é atípico. Então, em casa, só eu que sou típica, né? Há controvérsias também. Mas é isso, essa sou eu, né? Várias mulheres dentro de uma só. Seja bem-vinda. Obrigada. Ju, você, conta pra mim, quem é a Juliana? Bom, eu sou a Juliana Dama, sou mãe atípica, casada, advogada especializada em direito à saúde, direito das pessoas com deficiência. Tenho 4 filhos, sendo 2 gêmeos, que é o Nicolas e a Sofia. O Nathan, que foi o que me deu o primeiro título de mãe atípica. O Noah, que é o mais novo, que tem altas habilidades. Na verdade, todos são autistas, né? Uhum. E a gente foi descobrindo esse diagnóstico. E aí eu acabei, no meio de tudo isso, vendo a necessidade de se tornar ativista pela causa. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. A gente vai começar esse bate-papo falando exatamente desse início, né, dessas emoções, da chegada, do início, dessa transição da mulher para mãe. Gabi, como que está sendo para você esse primeiro momento, esse encontro com a maternidade? Você, né, que é mãe do Arthur, que ainda tem 3 meses, então está vivendo bem essa fase do puerpério. Conta pra gente como que tá sendo essa experiência. Eu acho que é uma montanha-russa de emoções, Com né? certeza. Eu acho que a gente escuta muitas coisas, a gente lê muitas coisas, a gente tem acesso a muitas informações, mas só vivendo pra você, de fato, saber como que é o puerpério, como que é esses primeiros dias, esses primeiros momentos com a criança, né? Primeira viagem, eu falei, gente, coitado do meu filho, não sabe nem trocar fralda. Mas a gente aprende, é uma coisa muito maluca, assim, parece que vem um instinto, né? Eu falei, tá sobrevivendo aos pais de primeira viagem, tá dando tudo certo, né? Tem que manter essa criança viva, né? Essa responsabilidade, esse objetivo. Mas assim, é uma coisa totalmente avassaladora, transformadora. Todas as dificuldades que eu passei na minha gestação, depois do pós-parto, parece que desaparece quando a criança dá um sorriso pra você, quando você se descobre como mãe. É desafiador, mas assim, a gente vai aprendendo dia após dia, né? O puerpério, ele não é nada romântico, né? A gente escuta muitas coisas, mas eu acho que quando você tem rede de apoio, quando você tem parceiros incríveis ao seu lado, ajuda a amenizar isso, né? Então, pra mim tá sendo uma experiência totalmente diferente do que eu já vivi antes, né? Mas tá sendo um negócio novo e incrível. O puerpério, ele é algo que mexe tanto com a nossa cabeça, né, a nossa mente. É uma fase muito difícil mesmo. Eu acho que só realmente, né, quem passa por esse período sabe dizer, sabe falar sobre isso. Eu lembro que eu sou mãe do João, de 4 anos, e eu lembro direitinho que quando, né,
eu ganhei o João, estava nessa fase também. A sensação que eu tinha é de que eu ia ficar louca. A Aline aqui como terapeuta, né? Para falar sobre essas emoções, você que atende muitas mães. Conta pra gente o que acontece com a mulher. Acontece uma inundação de tudo que você pode imaginar. Primeiro são neurotransmissores, hormônios, né? E tudo isso vai acarretar em despertar de crenças, né? Então, despertar de traumas da sua própria gestação, né? Porque as memórias estão no nosso inconsciente. Então, se sua mãe teve uma gestação que gerou, né? Que você assimilou como um bebê dentro da barriga da sua mãe, traumas do parto, do pós-parto, isso vai florescer, vai vir para o seu momento. Ou não, né? Por que eu falo sempre, pode ser que sim, pode ser que não? Porque cada puerpério, como cada maternidade, como cada gestação, como cada criança, é único. Então pode ser quem é mãe de vários, e a gente pode falar isso depois, que a gestação de um foi de um jeito, trouxe algumas coisas, o puerpério de um foi do outro. Eu tenho um paciente, por exemplo, que o primeiro filho foi tranquilo. Puerpério, gestação, parto, amamentação, tudo maravilhoso. E aí veio a segunda gestação e trouxe traumas muito fortes da gestação dela, do processo dela quando criança, né? Então, assim, cada momento é um encontro de momentos mesmo, do agora. Então, aquela mãe, com aquelas emoções, com aqueles registros, no momento com aquela criança que passou aquela gestação e também absorveu as interpretações delas, as sensações. Então, isso não dá pra gente colocar numa régua, dizer assim, toda mulher tem um puerpério assim. Eu tenho paciente minha que está tratando depressão pós-parto e o filho tem 10 anos de idade, né? Porque negou essa depressão pós-parto durante todo esse tempo. Conheço, não é paciente minha, mas conheço de círculo de feminino e tudo mais, mulheres que foram tratar com os filhos de 16 anos, foram descobrir que o que estava acarretando todos os problemas na vida dela era uma depressão pós-parto. Olha só. Né? Então isso é muito importante. A mulher, ela não vai voltar a ser a mulher que ela era antes da maternidade, tá? Então, se você tá grávida aí, tá vendo a gente? Então, você não vai conseguir voltar, porque aquela mulher não existe mais, né? Aquela coisa, a identidade não é mais a mesma, né? Pós-mãe. Sim. Pra você, Ju, que é mãe de 4 crianças neurodivergentes, como que foi pra você esse acolhimento da maternidade? Olha, como eu gosto de falar, primeiro nasceu a mãe, só mãe, né? Depois foi que eu virei a mãe atípica, né? Porque a gente passa pelo luto, né? Aquela perda das expectativas. O meu primeiro laudo, que foi o do Natan, eu já tinha os gêmeos. Eu notava que a Sofia tinha um problema de fala, que as pessoas elas não acreditavam, porque meu pai e minha mãe estavam acostumados com ela. Aí as pessoas de fora, você ia na escola, falavam, não, tá atrasado, mas é que ela entrou tarde na escola. Mas eu sempre comparei muito ela com o Nicolas, então eu via que eu conseguia entender o que o Nicolas falava e o que a Sofia falava não. Então aquilo ali já me deixou com aquele negocinho atrás da orelha que a gente fala, né? Aquela pulga ali. Aí o Natan nasceu e o Natan já foi aquele autista clássico, ele se jogava, batia a cabeça na parede. E foi uma criança de pandemia, né? Porque nasceu em 2019, quando ele ia fazer 1 ano, em março, que começou a ter as crises dele se jogar, parar de falar. Praticamente ali a gente estava na pandemia. Então aquilo ali já me assustou, porque a Sofia e o Nicolas não. Você colocava ele deitadinho, eles ficavam. A gente brincava, eles estavam ali. Mas é aquele negócio muito atrasado. Mas era prematuro. Eu não sabia de nada, então eu comparava com eles. E aí o Natan a gente começou a ver. O menino, ele parava, você chamava, ele não olhava. Aconteceu alguma coisa. Então, aquele momento que, além de você ser mãe, você descobre que você vai ser uma mãe atípica, a primeira vez que eu ouvi falar em autismo, eu quase surtei quando eu olhei na internet. Imagina. Falei, não, meu filho não é assim. A aceitação primeiro sua, né? Não. Falei, não é possível. E quando veio, né, realmente aí, isso daí, quando ele tava com 1 ano, até 1 ano e 8 meses, que o médico falou pra mim, olha, ele precisa fazer terapia, ele precisa disso, daquilo. Pra mim foi 8 meses que não. Eu falava assim, não, meu filho não pode ter isso, mas eu vou levar ele pra fazer terapia. Vou levar ele ali pra fazer não sei o quê. Mas não, meu filho não tem. Pra aceitar foi difícil. E aí eu vejo que cada maternidade foi de um jeito. E nisso, quando o Natan tava assim, eu descobri que tava grávida do Noah. Então é aquilo, meu Deus, meu filho vai nascer e eu tenho um filho autista e eu tenho a Sofia que tá com problema. E aquilo ali foi virando aquela mistura de sentimentos, assim. Que eu falo, eu não aproveitei a gravidez do Noah.
Assim, por exemplo, meu pai pra minha mãe, eu deixei pra contar no último, porque eu tava tão bitolada em seguir atrás pra conseguir alguma coisa pro Natan, porque naquela época a gente trabalhava com evento. E eu terminava a faculdade em Campinas. Então eu saía daqui segunda-feira, chegava lá na minha faculdade, que era a PUC lá em Campinas, e voltava na sexta depois da aula pra estar aqui pra pegar as crianças meio-dia. Então era uma rotina. E sábado e domingo tinha evento. Então as crianças, assim, tudo pra ter a rotina delas. A minha sorte foi que na pandemia foi tudo online, o Noah nasceu fazendo prova, mas, assim, a emoção mesmo foi um baque de emoções. Foi um tapa Vocês, atrás do como outro. mães atípicas, o que vocês acham, né? O que a mãe atípica precisa de apoio, né, dentro para poder deixar essa maternidade, né, um pouco mais fácil. Não digo fácil, mas para vocês mesmo, até mesmo como mulheres, né? Porque acaba que vira uma bagagem enorme, né, de cobrança, de ter que procurar, né? Qual é o caminho agora? O que eu faço? Tá, meu filho é atípico, veio o diagnóstico, qual é o caminho? O que vocês acham que a sociedade poderia mesmo, né, ajudar nesse sentido? Eu acredito muito, assim, que quando a gente recebe o diagnóstico, e não é se falado isso, e isso é uma das coisas que eu trabalho muito, a mãe atípica precisa, eu vou falar isso bem pra câmera aqui, a mãe atípica precisa de terapia, ela precisa estar dentro do protocolo médico. A família é uma família atípica, não dá pra gente só olhar pra criança, não é só, eu sei que a criança ali precisa de um socorro, mas se o pai, a mãe, e nem vamos falar das solos ainda, tá? Mas tô falando assim, a família constituída, né? O pai, a mãe ali, ou os pais, as mães, ter o apoio para passar por isso. Porque o luto do filho idealizado é uma das coisas que eu trabalho com todas as mães atípicas que chegam em consultório para mim. Com todo mundo eu converso, isso aí é luto. Luto? É luto, é processo de luto, tem todas as fases, negação, tem todo um trabalho para você ser feito em consultório na maternidade. Porque assim, você, Gabi, vai viver o luto do filho idealizado. Isso vai acontecer com todas nós. Você também vai viver o seu. Entendeu? Só que na maternidade atípica, isso vem como uma porrada no peito. Tipo, é agora. Você tem que viver esse luto agora. Às vezes você vai viver esse luto quando seu filho escolher uma faculdade que você acha que não seria bom para ele, ou alguma coisa. A gente não, a gente vive isso junto com o diagnóstico, tendo que brigar com Deus e o mundo, né? Então, assim, a gente brigar por terapias, brigar por acolhimento, brigar para provar que o nosso filho. Então, a gente vive numa guerra. E eu falei que cansei de ser Xena, Mulher Maravilha e assim, entendeu? Então, a gente. A mãe guerreira, né? Aquele título de guerreira aqui. Não sou, sabe? Eu me dispo quando alguém fala, você é uma guerreira. Não sou. Não sou e não quero ser. Não quero ser, né? A gente tem o pai da Catarina, né? Meu esposo, é 50% ele, 50% eu. Então, a gente divide muito e eu acredito que se eu pudesse ter um poder que eu falasse hoje, assim, dentro da família típica, é visibilidade e credibilidade. Né, para quando a mãe chega, que nem ela falou, a mãe chega, a mãe percebe, tá com isso, ela ter profissionais que façam isso. Então, isso para mim, como mãe, hoje, é o que torna a minha maternidade mais leve, né? Essa credibilidade, essa visibilidade. Sim. E você, Ju, como advogada hoje, você trabalha, né, em prol dos direitos dos autistas. Foi exatamente por conta do diagnóstico dos seus filhos? Foi, porque a princípio eu queria fazer direito penal. Sou formada em direito penal, tenho pós-graduação em direito penal, quase iniciei um mestrado em direito penal. Mas a minha realidade nunca me permitiria continuar nessa carreira. Porque a carreira de um advogado criminalista, ou independente se você vai para promotoria futuramente, ela é estritamente questão de disponibilidade. A única coisa que eu não tenho. Que você não tem. O telefone toca, você larga tudo e vai. Como se eu sair de uma terapia que vou, ali tem outro consultório, a criança tem médico, psiquiatra, neurologista, psicólogo, Sim. terapia ocupacional, não sei o quê. Não tem essa disponibilidade. Então, algumas terapeutas, na época que o meu filho até passava no SUS, ela falou pra mim, a psicóloga dele chegou a comentar comigo. Falou assim, olha, se você ficar esperando pra trabalhar, a sua vida ela nunca vai andar. Sim. Porque você não vai ter essa disponibilidade, porque o seu filho nunca vai deixar de ser autista. Exatamente. E aí foi quando eu tomei aquele choque de realidade. E aí eu fui procurar, ver outras áreas. Aí ela sempre falava pra mim, procura saber alguma coisa que dê pra você fazer no meio que você tá.
E isso, eu brigando, ia no Ministério Público, reclamava, fazia não sei o quê ai, meu filho não tem vaga, não sei não. Fora que naquela época, como eu falei, trabalhava antes com eventos. Me formei. Pandemia, o que não tem? Evento. Exatamente. Então, a minha vida foi ali sim, foi uma verdadeira montanha-russa que só tava descendo. E aí eu vi, é verdade, gente, vou procurar essa oportunidade. Aí eu fui me especializar, estudar direito à saúde, direito das pessoas com deficiência. As jornadas, né, da saúde que a gente tem, que é onde embasa os processos para o SUS, para descobrir como funcionava, para poder questionar, porque teve uma época da minha vida que é aquele negócio, ainda não tinha carteira da ordem, não era pobre o suficiente para passar na defensoria e não tinha dinheiro para pagar um advogado. Ou seja, Porque o pacote de fralda custa caro. muito caro. Será que alguém sabe? Então, a Pampers custa caro. Isso com você, se Entendeu? você já E passou atenção, essa fase. gestantes, façam chás de bebê. Estou usando Chá de fralda. Estou usando as minhas ainda todas do chá de Ai, Entendeu? que bom, que Usei bom. bastante também. Continua. Então. e Leve aí, a fraldinha pra Leva a gente. fralda. Não pediu, pode levar a fralda que ela vai Ela usar quer sim. bastante. Que ela quer. Ela fala que quer. não, mas ela quer. Então veio todo esse processo aí pra chegar. E fora que quando você vai pra algum lugar fazer alguma entrevista, a pessoa pergunta, mas com quem que vai ficar seus filhos? Sempre. Você tem filho? Não tenho, é só do meu marido. Quem Quando vai a te pessoa fala, ajudar? eu falo, não, é dele, não é meu. Mas você tem rede de apoio aqui? Quem vai ficar? E se seu filho ficar doente? Fala assim, fica lá na escola. Pro pai ninguém pergunta, faz Não ter certeza. pergunta. Não. Isso é não verdade. pergunta, não E pergunta. como que tá a sua cabeça, Gabi? Você que é jornalista, né? Você trabalha. E aí tá nesse momento de licença maternidade. Mas logo a gente sabe que a realidade do trabalho, ela volta, ela retorna. O que que passa? O que que tá passando na sua cabeça? Complexa a pergunta, vou fazer uma terapia. Pode vir, Gabi, já tem. Eu acho que agora a minha cabeça tá começando a chegar no lugar. Eu acho que a gente leva um tempo pra processar toda essa informação do processo de ser mãe, de ter uma criança que depende de você. Como eu falei, eu tive um pós-parto muito complicado. Eu tive uma infecção pós-parto, passei por cirurgia. 20 dias depois da minha cesárea, eu fiz uma cirurgia de alto risco, fiquei na UTI. Foi bem complexo mesmo. Eu acho que eu tô começando a voltar a me identificar um pouco comigo mesma. A gente sabe que quando nasce a criança, a gente fica perdida. Crise de identidade com roupa, Com tudo, né? com tudo. Você olha no Corpo, espelho, roupa. com o corpo, com o seu olhar, com o seu cabelo, com tudo que você imagina, que você nem achava que tinha um complexo, você começa a ter. Eu fiquei com cicatriz da cesárea e cicatriz da cirurgia, então entra muitas coisas na nossa cabeça, né? Então, agora eu sinto que eu tô começando a me encontrar de novo com a Gabriela, com quem eu sou, assim. Claro que eu sempre, antes de ser mãe, eu já fazia terapia e já passava em médicos especialistas, e hoje eu continuo passando, que eu acho que é muito importante você, mãe, né, que vai entrar nesse universo, não esquecer de você, porque é muito fácil se perder ali no meio, porque são muitos medos, muitas angústias, muitos dias sozinhos, que você percebe, você não escovou o dente meio-dia, e você fala, meu Deus, eu não escovei o dente. Então, eu acho que você tentar se encontrar ali nesse meio é importante esse processo, né? Então, acho que agora eu tô mais feliz comigo mesma, acho que tentando encontrar, deixando um pouquinho mais leve, apesar de não ser leve, né? E acho que essa volta do trabalho, apesar de difícil, a gente ficar sofrendo muito, né? Também acho que é um encontro comigo também, voltar a ser a Gabriela profissional, a Gabriela Sim. que além de mãe tem uma profissão, mas é difícil. É difícil, Eu lembro que quando eu voltei também a trabalhar, voltei no dia que o João completou 5 meses. E era uma briga interna, eu trabalhava em outra cidade, então eu precisava tirar o leite, tive que entrar também com um pouquinho de fórmula, porque eu não dava conta de tirar esse leite para deixar para ele, né? E aí lá no emprego, tinha que ir para uma salinha, ficar tirando leite também. E eu não queria voltar, eu queria ficar com ele. A gente não quer Não quer desgrudar. desapegar, a gente não quer soltar. Parece que ninguém vai cuidar igual a gente cuida, né? Mas ele estava com a avó, estava com o pai. Tava pleno lá, né? Tava sofrendo zero. Super feliz. Eu chegava e ele estava super feliz. Mas é difícil mesmo. Você, Aline, você sempre foi terapeuta? Ou você Eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano. Eu trabalhava em empresas antes, né, na parte de desenvolvimento humano, RH, dentro de empresa, seleção, treinamento, desenvolvimento. Trabalhava com essa parte. E aí eu atendia num horário fora, e atendia homem, mulher, em vários processos
de desenvolvimento, né? Processo de terapia, mas mais um processo mais de coaching. Antigamente eu atendia, né? E aí depois eu comecei a atender como terapeuta mesmo. E aí, há algum tempo pra cá, eu só atendo mulheres, porque eu via que atender o homem era legal a sessão, dava resultado para as pessoas e tudo mais. Mas quando eu atendi as mulheres, eu percebi que a minha vivência, a minha experiência, o meu processo, ele abria muito mais um campo ali de trabalho, um set terapêutico muito mais profundo, né? E o que a Gabi trouxe eu falo que é real oficial, né? Então, assim, a maternidade, ela é uma morte, né? Ela é um processo de morte. A gente diz que é vida, morte, vida. Então, você tem uma vida, você morre, aquela mulher que tá ali morre. Por isso que a gente sente, muitas vezes, perdida, não me encontro. A gente sente um vazio, a gente sente uma solidão. Sim. Eu falo, a gente tá ali, Pode tudo ter 1000 bem, pessoas, a gente né? tá rodeado de pessoas, mas é uma solidão que só a mãe entende, né? Esse sentimento de estar sozinha, te parece que... E precisa, na verdade. Eu digo que a maternidade, ela é solitária, mas ela não precisa ser sozinha, que são coisas diferentes. Verdade. E ela é ela é difícil, lógico, tem todos os processos envolvidos, mas ela não precisa ser sofrida. Sim. São coisas diferentes. Então, assim, você pode estar acompanhado por um terapeuta, por rede de apoio, outras amigas que já passaram por isso, outras mulheres que já passaram por isso. É muito importante. Porque eu sempre pergunto assim, geralmente quando chega, além de mãe, quem é você? Uhum. Né? Além de mãe, quem é a Gabriela? E a gente tem Qual é o que seu hobby, né? O que você gosta de fazer? O que você faz por você? Exatamente. Porque justamente é nessa conexão que você vai resgatar algumas partes suas daquela mulher, porque nós somos várias mulheres, né? Então você tem o profissional, o pessoal, a filha, tem todos esses pilares dentro de você. Uhum. E a gente tem que resgatar esse processo. Da mesma coisa que acontece da mulher, acontece o casamento. Porque o casamento, se tu não cuidar, vai embora. Né? Por quê? Porque a mulher se fecha tanto ali no ostracismo da maternidade que não dá abertura. Sim, tanto que os dados, né, de números de divórcios com crianças até 2 anos, né? Muito alto. Ele é muito alto. E realmente, por exemplo, eu vivi um momento de quase separação, Sim, porque eu achei que não, todos. então agora o que me importa pra mim é meu filho, não tá dando certo aqui, pode Tchau. ir, mas não, né, a gente precisa... É. A gente também fala, assim, que a maternidade, igual a Gabi trouxe, ela muda mesmo o corpo, ela muda, né, o nosso jeito de pensar, ela muda Prioridades. muitas coisas, mas ela também revela muita força, muitos talentos. Eu digo que hoje eu sou uma nova mulher de muitos talentos que não existiam quando eu, né, antes de ser mãe. Sim. Por exemplo, eu não sabia fritar um ovo. E hoje, sério, eu não sabia fritar um ovo. E eu venho de uma família de cozinheiras, vó, mãe, tias. E hoje eu sou uma Masterchef. Ah, De que verdade, delícia, sou uma parabéns. Masterchef. Eu cozinho, eu faço coisas de comer para vender, inclusive. Então, assim, quais são as forças, né, os talentos que vocês descobriram pós-maternidade? Nossa, eu descobri que eu sou uma pessoa forte. Com certeza. Porque, olha, aguentar... Eu acho que aguentar a pressão psicológica, eu falo brincando, né? A questão não é nem talento, porque o meu foi ter que ver força mesmo. Ter que, ali, ó, na hora que todo mundo tava esperando ali, não, ela não vai aguentar mais. Tava ali firme e forte. Não, vou atrás, vou brigar. Não sabia quais são os direitos. Não vou procurar saber, porque o meu filho tem direito, eu sei que ele tem, qual que é. Então eu fui adquirindo habilidade. Sabia mexer no computador? Eu falo, gente, mexer no computador é uma coisa. Entendeu? Lidar com ele. Lidar com, com outra. aquele negocinho que tem. Pra mim, só aqueles botãozinhos ali, a tela tinha que aparecer. Aí ele trava, fala, não, tem que saber mexer. Aí você Saber tem que fazer uma boa você tem pesquisa, que né? saber fazer login pra criança na escola. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Demais, Então, né? não. Igual eu falo, agora que eu aprendi a mexer no TJ, colocar lá, transformar em PDF, vai mudar o sistema. Fala assim, como assim? Mas Aí ele colocou o aprendeu. negócio no e-mail, não. Então, eu tive que descobrir esses talentos, conseguir trabalhar com a cabeça ali, atordoada, porque tem que marcar terapia, tem que marcar médico, igual eu contei hoje. Tava indo pra um lugar sem a criança, que eu vou com ela toda. Sim. Já tô acostumada a seguir o caminho, falando no telefone, discutindo terapia. Porque às vezes tá assim, discutindo porque o seu filho tem que fazer terapia. Não, porque eu não quero nessa clínica, porque essa clínica não é assim. E você tem que Sim. explicar pra pessoa.
mas esse é o que gerenciamento de tarefas, E é- de e vida, antigamente- gestão de tempo. Nossa, e é isso daí, ó, viu? Eu não E achei a as gente ainda palavras. se cobra porque a gente acha que a gente não tá sendo uma boa mãe, né? Porque não deu tempo de brincar hoje, ou não deu tempo de fazer aquilo que a criança tá pedindo. Ou eu não consigo ir no cinema. É igual eu falo, às vezes eu me cobro o poder sair com eles. Mas as pessoas não entendem que, assim, eu tenho que ensinar as habilidades de sair, ir ao shopping. Até uma amiga minha falou assim, eu não vou falar que você foi no cinema e só levou 3, não levou o menino Noah. Aí eu peguei, ela falou assim, mas você sabe por quê? Porque ele não para, ele ainda não tem habilidade social pra sair. Então, eu tive que, por exemplo, cozinhar. Foi por causa do meu marido, né? Porque, segundo ele, eu era uma péssima cozinheira. Não que eu seja uma Masterchef como você hoje. Eu sou. Mas desculpa. eles são obrigados a comer minha comida sem reclamar. É bom E mesmo comer a comida elogiar, da Maiara. entendeu? Porque se não elogiar, eu não faço mais. Meus irmãos que falam, a Maiara não sabia. Uma vez ela fez pra gente, meus irmãos são mais novos, um franguinho duro. Quem vê a gente almoçando aqui na casa dela hoje não imagina aquele franguinho duro que a gente comia quando a gente era pequeno. Então é complicado. E você, Aline? Eu acredito que a Catarina, ela trouxe para mim, a maternidade como em si, trouxe para mim, eu digo, porque eu sempre falo isso, né, e o pessoal até fala, isso já é seu lema. Eu falei, não, gente, é verdade isso. Eu sou fundadora da Associação das Controladoras Anônimas, entendeu? E aí a Catarina veio e falou assim, você não controla nada, você não controla nem sua vida, mamãe, você vai me controlar? Né? Então a Catarina, ela me trouxe esse olhar empático, né? Esse respeito pelo processo do outro, essa mudança mesmo de focar mesmo de carreira, né? Dizer assim, nossa, esse caminho eu trilhei e foi tão complicado para mim, essa questão do luto, né? Então, e como as outras mães vivem, né? E aí eu fui descobrir que não vivem, porque não tem muito terapeuta que fala especificamente sobre isso. E aí eu falei assim, não, é isso que eu quero falar. Então a Catarina me trouxe resiliência, escutativa, né? Essa questão de brigar, né, que a coisa trouxe. Eu sempre fui assim, né? Eu sou mãe de minha mãe é italiana, né? Então minha mãe comprava briga até das outras no meio da rua. Então assim, comprava pra brigar pelos outros, sabe? Você tem um problema não sei aonde, eu resolvo pra você. Então eu sempre tive isso, né? Nessa questão de lutar pelos meus direitos e tudo mais. Então eu acredito que isso a Catarina me trouxe assim, calma, mamãe, vai dar tudo certo. Sabe? Eu acho que ela me trouxe esse lugar. De conforto, de paz, de calma. De calma, sabe, Ju? Assim, calma, eu sei que você tá fazendo o seu melhor. Que lindo. Sabe? É isso. E você, o Tutu, né? 3 meses, né? Um bebezinho lindo. O que você acha que você tem de força aí hoje, talento, Gente, com a chegada do Tutu? Talento de ouvir qualquer som. A gente fica completamente agora no começo. Eu sempre fui uma pessoa que dormiu muito bem, assim. Sempre. E eu falava assim, meu Deus, será que quando eu tiver filho, eu vou escutar? Escuta. E você escuta. Escuta mesmo. Escuta a respiração, escuta mexer. É muito doido isso, gente. Mas até porque dormir, né? Vai diminuir. Mas dormir não é uma coisa que existe, porque eu acordo toda noite pra ver se tá respirando, pra ver se tá coberto. Ó, vocês têm Pra que ver ir se tudo tá pra tudo Associação ok. das Controladoras Anônimas, viu? Vou mandar tudo pro meu consultório. Mas eu achei que eu fosse ser um pouco mais complexada com isso de sono. O pessoal fala que no começo você fica olhando se a criança tá respirando, se a criança tá... Eu falei assim, gente, eu preciso confiar que tá tudo bem. Chequei se tá tudo certinho ali, não é possível. Eu fiz a minha parte, tem que dar certo. Então, nessa parte, eu me senti um pouco não tão complexada com isso. Mas essa questão de, tipo, eu falei, eu não vou acordar, não vou... Eu tinha muito medo de não conseguir... Primeira viagem é muito medo de tudo, né? Eu tinha medo de conseguir fazer a criança dormir. Eu olhava minha mãe e falava assim, nossa, minha mãe fez com tanta facilidade, se ele der um ataque aqui de cólica, eu não vou conseguir acalmar a criança. E você consegue. Consegue. É muito maluco. É o seu pensar cheiro, isso. né? Sim. Instintivo. Então, essas habilidades, assim, que eu imaginava que eu não fosse ter, você descobrir isso. E vai se descobrindo, né? Porque Com sempre é certeza. uma habilidade, um processo novo. Mas eu acho que essa questão que você falou, assim, de não ter controle, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. Muito falante, muito... E eu acho que a maternidade me fez voltar pra mim, assim, tudo bem eu não ter controle, sabe? Eu não esperava ter passado por um pós-parto tão difícil, com cirurgia, eu não esperava mesmo. Eu me questionava, por que eu passei por isso? Por que comigo, né? Mas eu acho que me fez olhar pra dentro, assim, pra desacelerar, pra respirar, cuidar da minha saúde, cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, não tem como cuidar de uma criança, cuidar de ninguém, né? Verdade. Então eu acho que essa questão de olhar para si, assim, não tenho controle, não sei o que vai acontecer.
E é bom, às vezes, não ter o controle, porque a gente quer ter de tudo e aí sai do nosso controle. Aí a gente ganha uns pesos a mais, né? E vocês acham que a maternidade mudou a forma como vocês se posicionam hoje, como vocês se posicionam no mundo mesmo, no trabalho, na sociedade? Vocês sentem isso, que houve uma mudança no posicionamento de vocês após a maternidade? Total. Primeiro a gente descabela, né? A gente se perde, desce ou coisa, mas depois a gente resgata, ainda mais ela é menino, mas uma vez a minha terapeuta chegou pra mim e falou assim: qual é a imagem que você quer que a Catarina leve sua? Qual que é a imagem? Porque ela é mulher, ela vai se inspirar em quem? Você. Qual é a imagem? E eu falo muito sobre protagonismo feminino, né? Então eu falo assim, se eu não me coloco em primeiro lugar, quem vai me colocar? Né? Então, e eu não vou ensinar isso para ela, né? Que ela tem que se colocar no primeiro lugar. Então, eu digo que isso me posicionou total, né? Assim, de ser muito mais arregada com isso. Então, assim, eu tenho os meus momentos e não abro mão disso. Né? Eu, em tudo que eu faço hoje também, eu coloco primeiro, por exemplo, eu mudei aqui para São José dos Campos por conta, mudei, né, de casa, de cidade, tudo, porque eu vim para trabalhar para cá, e aí eu não queria ficar tanto tempo longe, eu me culpava por passar muito tempo longe do João. Muitas vezes eu saía para trabalhar, ele estava dormindo, voltava, ele também já estava dormindo. Então, assim, mudei de cidade. E aí eu recebi uma proposta de emprego esse ano muito boa, que ia ser muito bom para minha carreira, porém, em outra cidade novamente. Então, assim, qual foi a minha prioridade? Foi ele. Então, eu rejeitei essa proposta de emprego para poder viver, né, mais esse momento com o João. Então, eu falo como que muda mesmo, né, nossas prioridades, nosso posicionamento, nosso olhar, né? E, Ju, quais são as batalhas que você enfrenta hoje, né, dentro do seu... da sua profissão mesmo, né, em busca desses direitos? Quais são os maiores desafios, as suas lutas? Como que é, né, esse seu trabalho aqui em São José dos Campos? Eu sei que você faz parte de um grupo, né, de mães atípicas de São José, e você está aí ativa em busca desses direitos. Bom, primeiro que isso daí, as prioridades elas mudaram, porque há anos atrás eu nunca pensaria em me preocupar com o outro. Só que quando eu cheguei a me deparar com o sistema, que eu digo, o sistema mais é a rede, as políticas públicas, ou até mesmo dentro do judiciário, eu nunca pensei que as coisas, elas poderiam... a lei tá ali para ser cumprida. E, como eu falei, eu sempre gostei muito da parte penal. Ali é o preto no branco, se você tem prova, você vai ser culpado, se você não tem prova, você vai ser absolvido. E aquele papel que a gente recebe ali no fim, com a condenação ou com a absolvição, ela serve para muita coisa. Aí quando eu mudei de área, porque não tinha como trabalhar nessa área, eu me deparei, primeiro, com as políticas públicas, o sistema administrativo péssimo. Porque a gente corre atrás dos direitos, a gente busca e não consegue nada. Aí você passa por um sistema burocrático, né, que às vezes você vai no Ministério Público, Conselho Tutelar, toda aquela gama de profissionais que você tem que procurar, ou lugares, instituições, não consegue nada. Aí quando você vai pro judiciário, muitas vezes você tem que ouvir que é você que não está cuidando do seu filho. Porque tem todo o suporte para ele. Aí, é onde eu falo, entra aquele baque emocional, que muitas vezes eu tive que aprender que o problema do outro é do outro. Eu tenho que ficar só com o meu. Os meus filhos são meus problemas, eu tenho que explicar pra pessoa que o problema dela a gente vai tentar resolver da melhor forma. Mas às vezes a pessoa, eu quero a senha do processo. Vai lá e vê. Mas por que eles falaram que tem isso, sendo que não tem? Porque você e eu sabe que não tem. Sim. Mas eles colocaram que tem, que tá tudo perfeito. A pessoa não entende aquela dinâmica. Então a gente começou a se esbarrar ali no sistema. Foi quando eu conheci as meninas, conheci o pessoal. Que eles... Eu falo que eu sou o bebê do grupo, né? Porque os meus filhos são os mais novos. Eu tenho uma amiga que a filha dela tem 21 anos. Olha só. Há 21 anos atrás não se falava sobre autismo. Não. Não tinha informação, não tinha nada. Então ela vem aí hoje, por exemplo, aqui em São José, tá construindo o SER. Que vai ser ali na cidade de Jardim, que é um centro de reabilitação. E aí tem um vídeo dela, 11 anos atrás, lutando para a criação de um SER, quando nem se sabia que o SER, na verdade, ele serve para todas as deficiências, não é só autismo. Não é só autismo.
Olha só. Então, a gente vê aí que a luta, ela gera resultados. Foi onde a gente começou. Aí, por isso, a gente estava num grupo. Hoje, a gente virou um instituto, né? A gente ainda não tem sede nem nada, mas a gente pretende ter. Por quê? Justamente para fazer a divulgação de informação, dos direitos. Porque a gente ainda fala, né? A pessoa vai lá na UBS, porque eu trabalho muito com as pessoas que elas não têm condições, não têm convênio, não têm nada. E são pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas não é só vulnerabilidade social. É vulnerabilidade de informação. Sim. Porque a informação, para quem tem um pouco mais de conhecimento, a gente fala, a informação tá aí, é só você procurar. Mas às vezes a pessoa assim, não tem acesso. arroz e feijão para comer. Ela vai ficar procurando informação? Ela não vai procurar informação. E mesmo se ela achar a informação, ela não vai compreender. Sim, não sabe interpretar o que tá escrito, né? Então, é um público muito diferente. Então, a gente fala que no SUS, principalmente, não só aqui em São José, mas como várias cidades do Vale, a gente pode falar do estado ou do país, a pessoa, ela tá ali, tem uma suspeita, né, ou uma hipótese diagnóstica para autismo, e ele simplesmente, quando fecha aquele laudo, fala, você tem que esperar. Ninguém dá uma informação para onde você vai, como vai. Hoje o terceiro setor, ele é um forte aliado ao SUS, né? Porque aí quando o sistema, ele não consegue abarcar aquelas crianças ali, incluir elas, o terceiro setor, com os projetos, ele consegue fazer com que a criança tenha um mínimo de atendimento, é bem pequeno, mas tem, pelo menos para dar uma orientação para aquelas famílias. Então hoje a gente vê a importância, que eu falo para as meninas, a importância tá mais na informação. Começa com informação de base, né? Que é tanto pra mãe, igual ela falou, porque joga lá pra mãe e a mãe não tem atendimento. Aí você vê mãe doente, mãe que tá quase tendo um surto psicótico e não tem um atendimento e tá brigando pelo direito do filho e não tem medicamento e não tem nada. E muitas mães não têm esse atendimento psicológico, Não, né, Aline? Nenhuma tem. A maioria, assim, eu tô falando isso pra você que eu atendo hoje em torno de 12 mães atípicas, né, porque eu tenho algumas parcerias com algumas clínicas e aí eu atendo, meus serviços ficam disponíveis para elas. Mas eu tenho projetos, um projeto que tá aí correndo, né, de fazer uma roda terapêutica, porque assim, não dá para eu atender socialmente muitas mães, porque é meu trabalho e tudo mais. Mas dá pra gente fazer rodas, 50 mulheres, tá ali no momento, 20, 30, né, pra gente se trocar, pra gente apoiar. E isso, Mara, eu digo que o olhar e a coisa pode trazer isso também, esse olhar dela, mas eu digo que é tão importante as terapias do filho. Porque essa mãe, assim, sem brincadeira, assim, 80% das mães atípicas que eu conheço ou que eu atendo estão sobre uso de medicamento. Isso não é normal, né? Então, assim, isso não é o certo, não é o correto. Essa mulher está num processo de doente, tá doente, tá sobrecarregada, sabe? Eu digo assim que não é fácil, que não é fácil administrar. Tá medicada? Eu tô medicada. Tem terapia, né? Tem terapia, tem medicação, tô fazendo atividade física e não tá funcionando nada. Tá. É assim, é um processo, mas se você não tivesse com isso, ia ser muito pior, né? Mas eu digo assim, que aí a criança vai no psiquiatra, no neuro da criança, e aí ele olha pra sua mãe, a mãe, eu não durmo, porque eu tô ansiosa. Tá bom, vou te dar um remédio aqui. Não é e assim, aí né? Não tem o mãe. atendimento necessário. Não, aí dá um remédio pra dormir, um remédio pra ansiedade, um remédio pra depressão, um remédio pra dor, e elas chegam lá às vezes tomando 5, 6 remédios. Imagina. Entendeu? Então, assim, isso é o retrato de uma sociedade... Só que o interno não foi falar. Que é o mais difícil. Ela se sente culpada dela fazer uma terapia. Sim. Porque se nem o meu filho tá conseguindo terapia, como que eu vou fazer? Vou fazer, né? E ele não. Até mesmo uma outra realidade que eu quero trazer aqui, né? Vou até trazer os dados aqui das mães solos, né? Que o Brasil, ele tem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Você deve atender muitas mães solos, não é uma realidade nossa aqui, né? Hoje, mas eu imagino que chega para você, né? Em relação a isso, esse atendimento que você faz às mães solos, essa exaustão, sobrecarga, tem toda a parte financeira também, né? Pensões aí de R$300, a gente não compra, né? A fralda do mês não compra nada com R$300. Então, a maternidade solo, ela tem várias nuances, assim, vamos dizer, né? Tem aquela mãe solo, mas que tem o apoio da família, tem uma rede de apoio. Né? Então, é difícil, é difícil, muito difícil, porque a sociedade massacra em cima, então essa mulher é muito machucada, né? Então, no trabalho, você é mãe solo?
E o que vai acontecer com a criança quando você... Onde você vai deixar? né, Vai onde trabalhar. você vai deixar? Exatamente. Tem Então rede tem de tudo apoio. isso. Tem a mãe que é solo mesmo, que não tem nenhuma Sozinha rede, mesmo. rede de apoio. E aí é aquilo ali, se você fazer uma pesquisa, essas mulheres estão doentes, né? Porque em sã consciência é muito difícil você fazer administrar essa vida. E aí eu nem tô entrando na questão da vulnerabilidade social, Samaera, porque se a gente coloca isso daí, alguns agravantes nessa balança, você vai ter números exorbitantes. Se você pega uma mulher, mãe solo, mãe atípica, periferia, afro, né? Com descendência afro. Sim. Tudo isso, gente, essa mulher, ela é muito vulnerabilizada. Ela é muito marginalizada para a sociedade. Ela não tem rede de apoio, não tem creche pro filho. Como que ela vai trabalhar? Como que ela vai ter que comprar um arroz e feijão? E aí, quando a gente põe que é atípico, gente, põe aí uns 3 toneladas a mais nesse material aí. Então, assim, é uma questão de saúde pública, é uma questão que as políticas públicas têm que começar a olhar Precisam para olhar. isso. Urgentemente. Urgente, É um número que só urgente. cresce. E a gente precisa, né, para que elas cuidem dos filhos, elas precisam ser cuidadas, elas É. precisam de assistência, tanto em todos os sentidos, de né, em tudo, todas de as tudo. áreas. Uma boa creche para as crianças, Sim. entendeu? Que ela possa deixar ali sabendo que tem, e não assim, esse filho espirrou, vem do trabalho, vem aqui, né? Então por que não tem uma parte de saúde ali acoplada com essa parte da creche, tudo isso? E a gente também tem as outras mães solos, que são as mães solos que têm os maridos fisicamente em casa, mas que não tem o apoio, a ajuda, ajuda não, tá, gente? Não, É o 50%. certo, é divisão Tá, de é tarefas, divisão. não existe. Porque Marido ninguém não ajuda. Ninguém ajuda. E eu tento divide. corrigir as pessoas que Eu falam tempo isso. inteiro Eu falo Ah, corrijo ele te mesmo. ajuda. Nossa, eu corrijo olha, várias. ele deu banho na criança, que homem, deu né? almoço pra Olha, ela. os homens aqui estão tudo Que olhando pra paizão. gente assim, ó. Que paizão. Não, ele tá fazendo a Que obrigação pai. dele, o Exatamente. dever dele. Como eu sou uma Ninguém mãe. enaltece desse jeito, né? Não. Com E quem, aí- todo mundo pergunta, você trabalha à tarde, mas com quem o João fica? Eu falei, fica com o pai dele. O pai dele trabalha à noite, então à tarde ele vai ficar com o João. Exatamente. Então, assim, esse título do paizão e da mãezinha. Da mãe. Eu quero morrer quando chegam pra mim no hospital, em qualquer lugar. Ou mãezinha, eu falei, mãezinha não, meu amor, porque você não conhece a minha história. É no mínimo mãezona. Né? No mínimo mãezona ali. Então, toda essa questão da desconstrução da sociedade, isso é muito importante. Que é um da gente- processo, né? Porque Que é um a gente processo. tá anos tentando desconstruir isso. É. E apesar de difícil, a gente tá aí nessa luta, né? E até pegando um pouco do que você falou, né? Eu acho que a sociedade, ela ainda não está preparada para as mães, né? Não. Então, E acho quem que- gera, né? As pessoas. São as mães, né? Sim. Então, assim, esse é um outro tema para um outro podcast, viu, Mara? Uhum. Sobre essa sociedade que a gente vive e o papel da mulher. E nós desconstruindo isso, né? Lógico que a gente vive muito isso, né? Ju? Essa questão de desconstruir essa imagem diariamente. E eu falo que ter me tornado mãe também mudou o meu olhar para minha própria mãe. Sim. Não é verdade? Sim. Porque eu falo, nossa, se não fosse a minha mãe, uma coisa que eu li, né? Porque quando a gente tá grávida, a gente ganha neném, a gente só pesquisa sobre coisas de maternidade, não adianta. E aí eu li, né, que todo mundo pergunta do filho, mas a mãe da mãe é quem vai cuidar Sim. dela, né? Vai Eu olhar ficou pra um mês ela. em casa cuidando de mim, porque por causa da cesárea, cirurgia, enfim. Eu falo, ela largou tudo que ela tava fazendo pra ficar um mês morando na minha casa, que é um saco você morar na casa que não é a sua, né? Sim, ainda mais da Essa é filha que você rotina depois de já. brigar, né? Eu e minha mãe, a gente criou um vínculo muito Então, forte também, sim, porque muito foi ela quem assistiu ao parto do João, não foi meu marido, ele tava trabalhando na hora. Então ela... E assim, de verdade, naquela hora, eu só queria minha mãe mesmo. Eu quero a minha mãe pra estar aqui comigo, porque eu sou muito medrosa nessa coisa de hospital. Aham. E aí eu só queria ela, então o meu olhar pra ela, assim, né, de valorização, de gratidão, ele ficou muito maior, muito mais forte após a maternidade. Pensar como que as mães também, né, criavam praticamente sozinhas os filhos
falava, gente, como que dava Ah, mas é conta? diferente, é diferente. É. As crianças de hoje em dia são diferentes, né? A gente tem uma evolução genética, né? Então dá pra gente comparar. Mas essa questão Nossa, da minha mas- mãe, eu morava no Rio, Catarina é carioca, Catarina é do Rio. 20 dias meu marido ia voltar a trabalhar e ela começou a ter cólica. Eu não pensei em 2 vezes. Fiei tudo dentro do carro, falei, você vai embora pra São Paulo? Eu vou pra casa da minha mãe. Você vai pra casa da minha mãe junto comigo. Ele, como assim? Eu falei, você vai pra casa da minha mãe junto comigo? Você não vai pro apartamento de São Paulo, você vai pra minha mãe. E eu vim de Malicunha, minha mãe morava em Igaratá, e eu vim ficar, e eu fiquei, mudei pra cidade depois dela, e foi maravilhoso, que minha mãe faleceu com a Catarina tinha 1 ano e 2 meses. Nossa. Então foi muito bom ter a minha mãe do lado comigo, morando pertinho, ali junto, todo nesse momento, foi muito, muito importante. E pra gente se conectar, pra eu aprender, né? Então isso foi muito importante pra mim também. Com certeza. Pra você, Ju? Você teve essa rede de apoio? Teve... Gente, não, a minha mãe trabalhava na época, o meu marido tentava ajudar, porque todo mundo trabalha. A gente é autônomo, mas todo mundo tem que trabalhar, né? Sim. Então é aquele negócio, não tem licença maternidade. Porque, querendo ou não, a gente trabalha. Se a gente é autônomo, a gente só come se a gente trabalhar. Não tem um benefício, né? Não tem um auxílio maternidade. Então eu falo assim, que enquanto tava todo mundo trabalhando, eu tava lá em casa com eles. Aí a minha mãe, quando chegava, ajudava, meu pai ajudava. Claro, todo mundo ficava pra eu tomar banho, mas sempre tinha aquele negócio assim, telefone, tinha o salão. Eu lembro das pessoas falando assim, mas eu tenho isso e isso pra fazer. Fala assim, tudo bem, é só você vir, você vai fazer com outra pessoa. Tipo, eu não vou estar ali. É igual um dia a pessoa queria que eu atendesse ela. Eu falei, não, mas eu tô no hospital, que eu tava tendo filho. Aí eu fui lá Olha 3 só. dias depois que meu pai mora, tem um salão, meu pai mora na frente, na chácara da frente. Eu atravessei a rua com a cesárea assim, falei pra pessoa, falei que eu tava no hospital. Nossa. Então, e aí a minha mãe, às vezes, ela não, falava pro meu marido, não, deixa a menina lá. Que não sei o quê, porque a minha mãe tava em cima e eu estava embaixo, na casa de baixo. Então, apesar de a gente morar perto, então sempre tá todo mundo ali, todo mundo junto e misturado. Então, sempre teve muita gente, mas às vezes não tinha tempo da pessoa estar ali comigo em todos os momentos. Porque a minha mãe saiu quando os gêmeos praticamente estavam para fazer 1 ano. A minha mãe saiu, que ela trabalhava na empresa que ela aposentou. O meu pai, apesar de ter seus 70 e todos anos, até hoje trabalha. Fala, não, vou trabalhar porque essas crianças comem demais. Eu acho que ele sai para trabalhar um pouquinho, sabe? Só pra ter uma paz. Só pra ter uma paz. Porque eles ficam lá com eles. Pra descansar. Descansar no Fala assim, trabalho. tem 3 televisão em casa. Eu não consigo assistir uma televisão. Eu falo assim, pai, se tiver mais uma, você também não vai assistir, porque são Tem 4 4. crianças. Precisa ter 5 televisão, E você não tá talvez nem entendendo. assim. E talvez nem assim, porque às vezes a gente liga o celular perto dele, ele sai assim, bravo. Eu falo assim, gente. Então, tava todo Sim, mundo ali. sim. Nunca fiquei Teve uma sozinha. Igual eu rede, falo, né? pra eu estar aqui hoje, meu marido foi levar as crianças na escola. Quando tem terapia, às vezes pra eu trabalhar à tarde, porque eu trabalho na hora que eu falo assim, eu trabalho na hora que eu posso. Então, eu trabalho na hora que as crianças estão na escola e meu marido leva na terapia à tarde. Eu levo na terapia de manhã. E aí a gente vai se subdividindo ali em grupos. E tem dia que, minha filha, é uma confusão, porque tem tanta gente e falta gente, porque é muita criança. Muita criança, né? Gente, agora também, né? Além desses desafios que a gente sabe, dessas loucuras, a gente sabe que tem o lado doce da maternidade. A gente tá aqui com as fotos, né? As meninas trouxeram no celular. A Aline trouxe, esse daqui é o João. Essa é a Catarina, minha princesa. Bora ver. Esse aqui é o Arthur, meu nenenzinho, coisa mais linda. Aquelas, isso é o meu Nicolas, Sofia, Natan e Noah. Lindos. Lindo. Eu queria que vocês contassem algum momento que vocês tiveram, assim, que marcaram, né, com os filhos de vocês, algo recente que vocês tenham vivenciado da maternidade, que tenham enchido o coração de vocês, assim, de alegria, de amor, de felicidade. Ai, eu acho que a maternidade, acho que é o mais perto do divino que a gente chega, né? Assim, de experiências, assim, de tudo, né? Acho que de experiências, apesar de ser uma mãe há pouco tempo, né? A primeira vez que eu peguei meu filho no colo, na UTI, porque ele chegou aí pra UTI tão pequenininho, tão frágil, com os aparelhinhos lá. E ele parou de chorar, pra mim foi um momento muito incrível, Ele assim. sabia que era você, O cheiro, né, a mãe. nossa, é indescritível essa sensação. Saber que porque você passou um conforto. quando ele pra nasceu, eu não passou- peguei ele no colo, né? Porque ele foi direto pra UTI, então essa sensação de você pegar ele Pela no colo primeira pra mim vez. foi incrível, assim. E ontem eu tava brincando com ele, tava super aéreo, assim.
olhando pro nada e tal. E eu falei, Arthur, aí ele olhou pra mim, deu um super sorriso, assim, tinha uma conexão de olhar, sabe? Ai, que lindo. Essas pequenas coisas, acho que vai dando na gente aquela ligação ainda maior, uma ligação materna, né? Acho que esses momentos posso destacar. Que delícia. E você, Aline? Eu tenho várias, né? Eu acho que assim, quando... Todo dia, né? A mãe tem um... todo dia e cada dia a gente vai... Eles vão crescendo, né? E os desafios vão ficando... e a gente também com as crianças atípicas, toda vez que ela vence uma questão que ela não conseguia fazer, nossa, enche, parece que renova, a gente briga, mas quantas batalhas tiver que brigar para ela poder fazer aquilo de novo, né? Então a Catarina, ela tem duas coisinhas bem rápidas que elas fizeram que me deu muito orgulho, assim, eu até saí de perto, eu e meu marido, que a gente começou a chorar, nós dois, né? Acontece muito isso lá em casa. E ela não conseguia escrever Catarina. Ela só escrevia Cata, porque a Catarina tem hipotonia, que é uma comorbidade do autismo, né? Dificuldade de manter massa muscular, de ter força. Então, ela não conseguia desenhar, então ela não desenhava, ela não pintava, né? E isso estava atrasando o desenvolvimento dela. E ela não conseguia escrever Catarina. E todo mundo na escola dela chamava Cata, 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 Cata. E a gente não descobria por quê. Aí a psicóloga da escola chegou e falou, Aline, é porque ela só escreve Cata. Ela não escreve Catarina. Então, vai trabalhar a musculatura da omoplata, do braço, fisioterapeuta, e ela foi treinando. Então, quando ela escreveu Catarina inteiro... Nossa, foi foi muito uma alegria. Porque ela falou, mamãe, Catarina. Aí eu falei, linda. Catarina. E a outra coisa que a gente... Aí foi a família inteira chorando, foi um grande chororô, a escola inteira chorando, foi que... Primeiro ano que ela estudou aqui em São José, ela gosta de dançar e cantar. E aí ela ensaiou toda a festa junina, a dança, só que no dia ela não quis dançar, né? Ela ficou com vergonha, não sei o quê. Aí no ano passado, ela ensaiou bonitinho de novo, a psicóloga, eu acho que dessa vez vai. E aí a professora falou, Aline, eu vou pôr, você fica bem lá na frente, que eu vou pôr a Catarina na primeira fila, assim, pra ela poder te ver todo mundo, que ela é exibida, né? Ela falou, vai querer se exibir. Não deu outra. Ela dançou, maravilhosa, linda. até hoje ela sabe a coreografia, e todo mundo chorando, porque quando no passado ela tinha chorado muito, tinha tido uma Não crise, quis. que não queria dançar, esse ano ela venceu, ano passado ela venceu Ai, que linda. foi muito Eu lindo, assim, imagino. pra gente. Que emoção. Muita emoção, E você, Ju? É um Você por tem- filho ou é só... Pode contar. Eu acho que os momentos, assim, mais marcantes é quando eles falam, né? E o Natan... Ai, não pode chorar. Pode. E o Natan não falava. Então, por muito tempo, o meu sonho foi que ele falasse. Ai, Então, quando ele falou mamãe, pra mim, nossa... Eu falava assim, gente, eu não sei se eu vou ouvir a voz do meu filho. E aquilo me matava, porque a Sofia, ela não falava de jeito, mas ela falava. O Nicolas fala pelos cotovelos. O Noah, desde os 8, 9 meses, ele fala. Então, o Natan era uma coisa doída. Então, o dia que ele falou mamãe, igual ontem eu cheguei e tava no telefone, ele... Oi, mãe! Ele ainda não tem uma fala funcional de uma criança de 6 anos. Tem hora que parece que ele tá gago, mas a própria fono falou que ele não tem vocabulário. Então, às vezes, ele fica tá. Não é que ele é gago, é que ele tá procurando ali as palavras. Porque ele não sabe como as utilizar. E aí, o dia que ele falou mamãe, nossa, foi... Foi o auge, foi o... Nossa, não tem como. Eu acho que nem imagino. nada supera. Não Sim, supera. sim, Eu acho sim. que o primeiro mamãe, ele é realmente marcante demais. Você vai passar por isso, Gabi, você vai vai. entender. Já fico emocionada com os Ontem. angus. Ai, tudo bom, gravo tudo, ai, toda bobona. Ontem eu fui tirar o João do banho e aí tava ali com ele e tudo. E eu tenho o costume de elogiá-lo muito, sempre, todos os dias. É algo que, né, eu sempre falo, você é muito esperto, né? Você é muito lindo. Aí ontem eu tava ali tirando ele do banho, daqui a pouco ele, mamãe, oi filho, você é muito maravilhosa. Ai, que delícia. Você é inteligente, você é esperta, você é o meu amor. Tão assim, espontâneo, né? Eu falei, meu Deus, eu amo ser mãe, eu amo esse menino, que é isso, né? Que incrível. Incondicional, né? Incondicional. Essa é a palavra mesmo. Sim. Olha, a gente meio que já tá no final do nosso bate-papo. A gente poderia falar muito aqui, né? Sobre maternidade, sobre os nossos filhos, sobre os nossos desafios, conquistas, lutas. Eu queria que cada uma de vocês falassem um pouquinho, né, sobre o que é ser mãe, o que significa ser mãe para vocês, e deixassem uma mensagem para todas as mamães, né, que estão aqui acompanhando o nosso podcast.
Pode começar, Gabi. Bom, a mãe de primeira viagem. Eu acho que foi o que eu falei, né? Acho que é o mais perto do divino que a gente pode chegar, assim. É uma força avassaladora, um amor incondicional. É uma potência. Eu acho que é aquela questão de lutar como uma mãe mesmo, né? Quando você vira mãe, você luta de uma forma muito diferente, né? Vira uma Mulher, leoa. mãe, é uma coisa muito diferente. Então, e pra você aí que tá, né, que quer ser mãe, que tá gerando uma vida, se prepare pra aventura mais maluca, mais de todas as formas, né? Ela transcende muito do que você imagina. Só quem vive, só quem sente. É uma força, é um sentimento diferente, inexplicável. Que você, ao mesmo tempo que a criança tá ali esgoelando, em 2 segundos depois você fala: meu Deus, eu te amo. Passa, você esquece. Dizem que você vai esquecer. Algumas coisas você esquece, outras não. Mas a maioria você esquece, porque o amor é uma coisa avassaladora. É isso. Pra mim, a maternidade se resume em renascimento. Eu acredito nisso, Sim. assim. Todo dia a gente renasce, né? Então a gente deixa de ser algumas coisas, muitas coisas caem, né, por terra ali, muitas coisas você desconstrói de você. Então esse renascer, esse morrer e renascer todos os dias. E o recado que eu deixo para as mamães é: você também é importante. Cuide de você, mulher, porque senão, se a gente não ensinar os nossos filhos que a gente tem que se priorizar, eles não vão se priorizar. Eu falo assim que se eu colocar aqui, todas as mães vão responder assim: o que você mais deseja pro seu filho? Que ele seja feliz. Sim. Só que se você não é feliz, você não ensina para ele, porque as crianças aprendem por ver, né? Por vivência. Por exemplos, vivências. Exatamente. Então, se ela não vê que você é uma mulher feliz, que você se coloca em primeiro lugar, todo mundo vai ser mais importante do que o seu filho. Então, isso é meio doído, mas é bem importante a gente falar e frisar, que é muito importante você ter Tem gente tempo que fala para assim: eu daria minha vida pelo meu filho esses dias. Mas você, em vida, você se cuida, você se prioriza, Sim. Você cuida da sua vida. Exatamente, você se prioriza, né? Então, às vezes, o bife maior pode ser seu também, sabe? Então, assim, não é dar tudo, assim. Às vezes a gente sai aí e compra mais uma bermudinha pro filho, mais um chinelinho pro filho e pra você, né? Às vezes tá com a bolsa lá costurada, com a calça costurada, mas não se prioriza. Então, assim, se priorizem também. E você, Ju? Eu acho que é resiliência, né? Eu tenho que viver um dia de cada vez. Eu tenho sou igual tatuado nas costas, resiliência. É um dia de cada vez, porque a maternidade nunca vai ser do jeito que a gente quer. Nunca, até os melhores sonhos dela, tenho certeza que foram podados no dia que você teve que fazer outra cirurgia com seu filho pequeno, ou que ele foi pra UTI. Com certeza. Caiu tudo que eu já tinha idealizado. Tudo. Então a gente não pode esperar nada. Então é realmente, viva um dia de cada vez, mas saiba viver o dia. Aproveite aquele dia. Porque a gente tem um aprendizado, a gente tem um amor ali. Sim. E a gente tem várias coisas que acontecem, mas a gente não pode esquecer que aquela pessoinha ali tá esperando a gente. Exatamente. E eu separei aqui uma mensagem de Dia das Mães para finalizar esse momento. Eu vou ler aqui, tá? Para vocês e para todas as mamães. Ser mãe não é uma fórmula pronta, é uma construção diária. Tem mãe solo, mãe preta, mãe adotiva, mãe de coração, a mãe que perdeu, e todas merecem ser ouvidas. É sobre amar, aprender, errar, recomeçar. E principalmente é sobre se permitir ser humana. E nesse mês das mães, né, o nosso carinho vai para todas as mamães que carregam no peito essa missão tão linda e tão desafiadora. Obrigada por estarem com a gente, né, durante esse episódio. Obrigada a todo mundo que assistiu. Quero agradecer mais uma vez o apoio da Unital, a universidade mais próxima de você. Também ao Vale Sul Shopping, criando memórias juntas. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães, para vocês, Obrigada. que vocês continuem, né, sempre firmes, fortes nessa missão. E não esquecendo de vocês, né? Com certeza. Como mulheres. Sempre. Com certeza. Obrigada a todos vocês que acompanharam esse episódio do Viva Citar sobre maternidade. Foi lindo, né? A gente se vê no próximo episódio.